Chegou a hora de entrar em campo. A partir de agora, Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da Boc News TV. Onze da manhã, 44 minutos. Um grande abraço a você que nos acompanha. Estamos chegando com mais uma edição do Esporte em Destaque nesta sexta-feira, dia 5 de novembro de 2021. Nós vamos juntos até 12h15, mais ou menos. Afinal de contas, hoje um programa Pocket, com o apresentador aqui no modo home office e com um convidado especial para conversar sobre o momento do Santos. Hoje vamos fazer uma edição um pouquinho mais curta, né? Você viu até lá o negócio do consumidor antes de entrar aqui. Hoje está valendo tudo. Sexta-feira aqui não é 13, é 5, mas de vez em quando acontece, tá certo? Falaremos de Santos e Palmeiras, o clássico deste final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Se o Santos vencer, ele pode dar um salto na tabela. Ontem, por exemplo, o Cuiabá empatou com a Chapecoense em casa, né? O Santos ganhando vai colar na equipe do Cuiabá e certamente passará outros times. E claro, dentro das projeções matemáticas, dará um salto em termos de chance de escapar. Hoje, a chance do Santos escapar do rebaixamento está na casa aí dos 11%. Então, certamente, o Santos vencendo terá muito mais chances de deixar o Z4 distante. Antes de apresentar aqui o nosso convidado de hoje, eu estou aqui, né, no modo home office, estou compartilhando o nosso link aqui para todo mundo que quiser acompanhar o programa desta sexta-feira. Eu vou pedir para o Felipe Brandão dividir a tela, colocar aí o nosso convidado para conversar conosco. Vamos lá, cadê o nosso convidado? Na tela, daqui a pouco, em 3, 2, 1. Onde está? Está ele, Vinícius Cabral, jornalista, torcedor do Santos, que, aliás, nesta sexta tem o lançamento de mais uma obra daquelas que é para você guardar para a eternidade. Eu aqui tenho uma pilha de livros que contam a história do Santos. Aliás, o Santos é um time que tem tanta história que haja livro. Você pode contar a história de várias formas, por vários ângulos. Você tem o ângulo histórico, propriamente dito, da linha do tempo do clube, mas se você quiser pegar pelo viés de um personagem, não falta livro, não vai faltar livro para falar sobre o Santos pelos próximos 2000 anos. Então, o Vini vai falar desse lançamento e, claro, sobre o jogo de domingo, Santos e Palmeiras, nesta nossa versão Pocket aqui do Esporte em Destaque. Tudo bem, Vini? Obrigado pela presença, um abraço. Vamos falar do livro primeiro, a gente só vai fazer um break hoje, então a gente já pode começar falando do livro aqui, para depois a gente ficar livre. Falamos do livro, depois ficamos livres para falar sobre o clássico e o pessoal vai mandando mensagem para a gente aqui. Tudo bem, Vini? Um abraço. Tudo bom, Alex? Sempre um prazer estar aqui com vocês. Cara, você matou a pau já, né? A história do Santos talvez seja a história... Talvez não. Acho que é a história mais rica do futebol mundial. Temos espaço para falar sobre personagens. Temos personagens não tão conhecidos, né? Que a gente foca muito, às vezes, no esquadrão lá dos anos 60, mas tem muita gente antes, muita gente depois. E o Almanac dos Craques é exatamente uma compilação de tudo, né? São mais de 1.700 fichas técnicas de todos os jogadores que já vestiram a camisa do Santos. Então, desde o primeiro time que entrou em campo até os jogadores que atuaram esse ano, passando pelos maiores craques de nossa história, todos eles estão contemplados no livro, no Almanac. Nem todos têm texto, porque, imagina, são 1.700 caras, comercialmente ficaria um projeto inviável. Então, a gente priorizou alguns, os principais, mas quase todos eles têm informação, onde nasceu, quando morreu, essas coisas, mas os principais têm suas histórias contadas no Almanac com o timaço da Sofis, né, Alex? É um trabalho feito a várias mãos, são 5 autores, mas muito mais gente ajudando por trás, porque é um projeto gigantesco. Lançamento, não é isso? Vai ter um evento na Vila Belmiro. Aliás, eu fui convidado, queria agradecer de público, mas até depois eu explico para o Vinícius. Eu saio do trabalho 8h30 da noite e sexta-feira é um dia difícil, porque tem o Esporte por Esporte também, eu também estou com uma outra situação aí, mas eu agradeço demais, porque eu queria muito ir, né, no evento, mas vai ser um negócio maravilhoso lá na Vila, né, Vini?
Esse evento de hoje é um evento fechado, né? Até por conta da pandemia e tudo mais, é um evento fechado para convidados. E aí alguns ex-jogadores estarão por lá, os autores, e vai ter um evento aberto em São Paulo na semana que vem. Depois eu passo todo o serviço para você contar para o pessoal. E se você vai estar no Esporte por Esporte de hoje, a gente vai se encontrar lá. Porque hoje à noite a gente vai lá, eu vou contar um pouquinho sobre o Almanac também. Eu ainda nem vi o Ah, Almanac, a gente não viu. O Almanac ficou pronto recentemente, a gente não pegou na mão, ainda a expectativa está muito grande. vai abrir na hora? Abrir na hora. Vamos abrir hoje à noite. Muito bem. Muito bem. Olha, prestigiem. A gente fala muito aqui sobre reverenciar a história do clube, né, pelo tudo que o Santos representa, e aí a gente precisa, às vezes, pegar esse conteúdo, esse material e realmente guardar como se fosse um item de colecionador. Apesar de eu ser adepto daquela filosofia, às vezes você tem um livro, você já leu, fica guardado, empresta para alguém. Mas quando o assunto é livro do Santos, não dá para emprestar, não. Tem que Não dá. guardar. Põe uma estante e deixa lá. Isso é para você passar para os filhos, para os netos, até porque a história impressa, isso eu falo como jornalista, a história impressa ela fica. A história digital ela está sendo muito editada. Esse é um grande problema dos tempos atuais. A história sendo registrada de forma digital, ela é passível de edição. Tem gente, por exemplo, que acha que o Pelé não era tudo isso, que se ele jogasse hoje em dia não ia ser a mesma coisa, né? Que os títulos do Santos dos anos 60 não tinham o peso de um campeonato brasileiro. Né? Hoje, por exemplo, você vê esses perfis dessas redes de televisão, de canais de esportes e tal, quantos hat-tricks tem o Cristiano Ronaldo. Os caras ignoram os do Pelé, sabe? Cortam pela metade. Então, assim, isso vai de acordo com o gosto do freguês. Se o cara que pilota o canal de esportes, lá o editor, o responsável pelas mídias sociais do canal, ele for corintiano, São Paulino ou palmeirense, ele não vai querer nem saber de preservar a história do Santos. Ele vai, não, isso não é oficial. Duvido que se fosse alguém do time dele, que ele faria a mesma coisa. Ao passo em que eu conheci já, jornalista santista que foi gestor de portal e coisa e tal, esse sim representava e respeitava a história. Então não dá para levar muito em consideração essas postagens caça-cliques em que o cara coloca lá, olha quantos hat-tricks tem o Cristiano Ronaldo, olha, o Messi bateu o recorde de pênaltis batidos acima do Pelé. Isso aí é facilmente editado e de acordo com o gosto do freguês. Guarde os Verdade. livros, registrada a história impressa, e se um dia alguém questionar, vai lá, ó, mostra aqui o registro da época, tá certo? É como aquela história. Os jornais da época estampavam o quê? Santos campeão mundial. Santos contra o Positivo. Benfica, Santos contra o Milan. Santos campeão mundial. Aí começou essa palhaçada de Intercontinental. Intercontinental é uma pinóia, né? Porque teve um formato, um organizador diferente. Os caras achavam o quê? Que nos anos 60, com a Europa e a América do Sul, se entrasse lá um time do Azerbaijão, sei lá, da África do Sul, da China, ia fazer diferença? Uma palhaçada, né? Sempre foi É. bimundial e nunca precisou dessa revisão histórica que infelizmente a gente vive hoje em dia, né, Vinícius? Não, é verdade, Alex. E você falou, você tocou num ponto importante, que é essa história dos hat-tricks do Cristiano. Cara, o Cristiano é um monstro, né? Um fantástico jogador. Ele fez 58 vezes 3 gols na mesma partida. O Pelé fez 125 vezes 3 gols numa mesma partida. Mas não fala assim, mas jogava o Campeonato Paulista contra a Prudentina. Tudo bem, o Cristiano fez também contra o Alavés, por exemplo. A gente tem que só contextualizar sempre. E em número, o Pelé está na frente de todo mundo, qualidade, título, acho que é inegável essa, essa superioridade do rei. E o Alex, só uma observação que eu queria fazer sobre o Almanac. A gente sempre está deixando claro que é o Almanac do time masculino do Santos, tá? Porque a gente tem também a história das sereias, que já tem bastante história, inclusive. As sereias elas não surgiram agora, surgiram nos anos 90, e tenho certeza que daqui a uns 2 anos a gente vai ter um material produzido sobre as sereias da Vila, porque elas merecem também. Sem dúvida alguma. Eu vi que o Felipe Brandão ensaiou aqui os nossos temas no rodapé. A gente ficou falando sobre o livro, sobre história e coisa e tal. Vamos fazer o seguinte, Felipe, você me diga aqui no nosso interno se temos condição de fazer o nosso break,
que aí depois nós vamos com o Vinícius até 12h15, que ele hoje está naquela loucura de organizar o evento e coisa e tal, né? Aí a gente libera o Vinícius e depois que liberar o Vinícius eu vou ler as mensagens do pessoal aqui, que tem muita coisa chegando aqui no nosso chat, tá certo? Então, a Carla está nos bastidores também ali dando aquela assessoria para Felipe Brandão. Hoje temos dose dupla no nosso bastidor aí, tá certo? Vamos pro break rapidinho, na volta a gente fala sobre Santos e Palmeiras. Até já. Você é daqueles que acham que ser moderno é ter um aplicativo para cuidar do seu dinheiro? É também. Agora, moderno mesmo é fazer parte de um grupo de pessoas que cooperam e crescem juntas. Tem gente que acha que um bom atendimento é ter um gerente pronto para te ajudar. Nada mal, né? Mas pra gente é ter voz e participar das decisões relacionadas ao nosso dinheiro. Fala sério, você ainda acha que ter desconto na tarifa do cartão é um diferencial? Isso é básico. Pra gente é muito mais. É compartilhar os resultados e ser tratado de forma justa. Dizem por aí que pensar nos outros é levar bicicleta para as grandes cidades. Boa ideia. Melhor ainda é levar transformação para todos os lugares. Tem gente que acha que somos um banco. Somos muito mais. Somos feitos de valores. Ah, sim, hoje estamos fracionados com o break, meio-dia, meio-dia nada, 11h56 de volta com o Esporte em Destaque desta sexta-feira, aqui batendo papo com o meu amigo Vinícius Cabral. Já falamos aí sobre o livro que vai ser lançado hoje à noite, um pouquinho de história, vamos falar porque o povo quer saber de Santos e Palmeiras. Põe o Vinícius aí na tela de novo. O Santos já não ganha do Palmeiras tem um tempinho, né? Já tem um tempinho. E vai com a chamada força máxima, inclusive com mais força ainda no banco de reservas, porque diz que o Kaique e o Pirani podem ficar à disposição do técnico Fábio Carille, o rei dos clássicos, contra o Palmeiras. E o time que deve jogar é aquele que a gente já meio que decorou, né? É difícil decorar um time do Santos nesse ano, né? Mas parece que temos um time titular: João Paulo, os 3 zagueiros Boza, o Robson Reis e o Velasquez, o Madison, o goleador, na direita, Marcos Guilherme naquela função ali pelo ladinho do lado esquerdo, o Zanocelo voltando com o Felipe Jonathan, o Tardelli naquela função dupla, uma hora é meio, outra hora é atacante, e o Lucas Braga e o Marinho lá na frente. Vinícius Cabral, o que você pensa do jogo de domingo com 16 mil, 14, 15, mais de 14 acho que vai ter, na Vila Belmiro, com aquela pressão, o caldeirão fervendo, contra um time que tecnicamente é muito bom e que virou uma pedra no nosso sapato ultimamente, né, Vini? Alex, tá na hora de ganhar deles, né? Tá na hora de ganhar, e uma vitória no domingo vai significar muita coisa. Claro que não vai significar um título, né? O título que a gente perdeu recentemente para eles, mas seria um alívio impressionante. O Santos bateria 38 pontos e aí precisaria de mais 4, 5 pontos, né? Não precisa nem 45, uns 6 pontos, faltando 8 jogos, aí o Santos conseguiria com tranquilidade essa pontuação. Ou seja, ganhar do Palmeiras vai ter uma importância enorme para o Santos e seria simbólico, né? É um adversário forte demais, um adversário que está novamente numa final continental, mas acho que o Santos se encaixou, Alex. Esses 2 últimos jogos, tudo bem que contra o Atlético tomou um monte de susto, né? Mas eu acho que os jogadores, você sente, assim, quando a gente assiste os bastidores lá da Santos TV, que o clima deu uma mudada, né? 2 vitórias seguidas muda tudo, o Santos vai entrar um pouco menos pressionado e acho que o jogo pode fluir de uma maneira melhor, só que a gente não pode se iludir, vai ser um jogo bastante truncado, que o Palmeiras adora esse tipo de jogo, de segurar o adversário, e vai ser aquele sofrimento, aquele 1-0 chorado, e espero que seja para nós, né, claro. Aliás, muito tem se falado a respeito do Edu Dracena, né? Deixa eu só fazer um parênteses aqui. O Efigênio Filho lá no Twitter perguntou: cadê? Estamos aqui, Efigênio, estamos aqui. Hoje eu estou no modo home office, tá certo? Mas agora não temos mais essa preocupação, porque o meu home office ele ganhou um upgrade, né? Tem a luzinha aqui, tem a câmera webcam aqui, né? Antes eu fazia com o celular, aí eu caí, o apresentador caía, era uma vergonha, né? Agora não mais. Então estamos mais moderninhos agora, né? Então estamos aqui firmes e fortes. Vini, muita gente está falando que a presença do Edu Dracena foi algo fundamental aí
coincidência ou não, foi só o Mazuco e o Jorge Andrade saírem e o Edu Dracena entrar, que o time contra o Fluminense, apesar dos 3 zagueiros, atacou pra caramba no primeiro tempo. Meteu uma blitz no Fluminense, tá certo que no segundo tempo se defendeu, caiu de produção, mas no começo do jogo ficou em cima. E ganhou um jogo fora de casa, contra um adversário forte, porque antes só tinha ganhado da Chapecoense, que é a lanterna do campeonato. E que, Chapecoense que perdeu do Corinthians no último minuto, né? E ontem empatou com o Cuiabá. Vamos ficar esperto, porque os caras não vão vir aqui para brincar daqui a 3 rodadas na Vila, não. Vamos ficar esperto. E o Santos ganhou da Chapecoense lá no primeiro turno e ganhou do Atlético Paranaense. Então, uma mudança certamente aconteceu, né? E você que está estudando os bastidores e tal, você sabe muito bem como no futebol é interessante uma palavra, um olhar diferente lá dentro, como isso muda, né, o clima geral de um elenco. Com certeza, né, Alex? A figura do Edu Dracena, acho que ele passa uma mensagem diferente para o jogador. Não que isso não estivesse acontecendo com os outros 2 executivos que estavam lá, o Andrade e o Mazuco. Mas o Dracena é um cara que, por exemplo, os jovens ali viram jogar. Acho que dá um peso maior. E óbvio, ele é competente. Não adianta você só ter jogado, porque senão a gente colocar o Pelé lá e o Pelé seria o melhor diretor de todos, né? O melhor executivo de todos. Mas não, é preciso o cara estar formado ali para trabalhar naquela área. E era preciso também, Alex, uma mudança, né? O Santos não poderia continuar do jeito que estava. E acho que trocar o técnico a essa altura do campeonato seria um outro erro. Então a diretoria foi por um caminho, trouxe um cara vencedor. E a gente precisa de um pouco de sorte na vida, né, Alex? A bola bate na trave e não entra. O VAR também, às vezes, não ajuda, mas um gol que foi anulado do Palha depois foi legalizado pelo VAR. Então, assim, todo mundo precisa de um pouco de sorte. O Santos teve sorte contra o Atlético, aliado com a chegada do Dracena, o astral mudou, e agora acho que a gente precisa mudar a chavinha. Não nos livramos ainda, mas estamos quase lá. Matematicamente hoje, como eu falei no começo do programa, caiu aí para casa dos 11%, né? Essa possibilidade. Que se ganhar do Palmeiras vai diminuir para uns 5%, porque se a gente for olhar a tabela, o Santos ainda vai ter Juventude, Chapecoense, Bragantino, Fortaleza e Cuiabá na Vila. Aí tem Atlético Goianiense fora, tem o Inter fora, mas o Inter pode jogar pá de cal no Grêmio na antepenúltima rodada. O Flamengo, pelo que eu vi da tabela, o jogo contra o Santos é o primeiro depois da final da Libertadores, então os caras podem vir ou mamado na comemoração, ou chateado, #chateado com a perda do título. E aí na última rodada o Cuiabá, que eu acho que aí, meu filho, eu espero que o Cuiabá, se ele não estiver lá atrás do Santos, ele já esteja com a vida dele resolvida. A única coisa que eu sempre acredito é que o Grêmio, se estiver precisando de um resultado, por isso que o Santos não pode correr o risco de ficar perto da zona de rebaixamento na última rodada. Porque o Grêmio, por exemplo, vai dar uma turbinada no 13º da rapaziada do Cuiabá, não tenha dúvida. Entendeu? Então tem que deixar a galera para trás, a Juventude, Sport, o Grêmio, Bahia. Esse é o campeonato que é um jogo de xadrez, né? Até por isso, entenda o que eu vou dizer, não sei se você concorda, Vini. É um jogo em que, se o Santos perder, não é nada de outro mundo, porque o Palmeiras tem um time melhor que o Santos. Concordo. O importante é somar ponto. Se você olhar para Santos e Bragantino, o cenário ideal, Palmeiras e Bragantino, o cenário ideal, 6 pontos. O cenário aceitável, 4. 3 é ruim. 2, pior ainda. Então, assim, fizer 4 pontos nesses 2 jogos, você vai encaminhar a passagem. O que você pensa, ô Vinícius? Eu penso exatamente assim, Alex. Não é nada de outro mundo perder pontos pro Palmeiras. O Palmeiras até embalou, né? Teve uma época ali do campeonato que o Palmeiras estava em baixa e tal, mas o futebol é muito dinâmico, né? O Brasileirão é muito maluco. Claro que a gente quer a vitória, mas se o Santos empatar domingo e ganhar do Bragantino, estamos tranquilo, estamos bem. A gente tem que somar no mínimo 4 pontos nesses 2 jogos, e se for 6, Alex, aí já pode preparar a comemoração aí, que carimbar o passaporte para a Série A do ano que vem, que é o que a gente mais quer. Chega de passar raiva, que esse ano, futebolisticamente falando, foi terrível para a gente. 4 pontos significam 39 na tabela, 6 pontos significariam 41. É isso? Exatamente, 41 pontos. Hoje é a pontuação do Internacional. E o principal é que aqui tem
muito time já tem alguns times com 30 pontos, o próprio 30 jogos, a Flamengo tem 27, a maioria tem 29, mas o Cuiabá já tem 30 jogos, o Sport já tem 30 jogos, o Grêmio tem 28, mas esse que falta é contra o Flamengo. Então, tem muita gente colada no Santos ali, ó. O Bahia tem 33, o Atlético Paranaense tem os mesmos 35 do Santos, o Ceará tem 36, né? O São Paulo e o Atlético Goianiense tem 37, daqui a pouco tem o Santos e o Atlético Goianiense também. Fala, Vini. Não, agora é a hora que todo mundo vai dar a vida, né? Agora é a hora que o time tira força, não se sabe da onde. Você vê a Chapecoense. Tudo bem que a Chapecoense já caiu, mas pelos resultados deu para ver que o time deu uma melhorada, né? Antigamente você falava, vamos pegar a Chapecoense 3 pontos certo. Não. O Corinthians ganhou ali no finalzinho, você falou que o Cuiabá empatou, eles ganharam do Red Bull em Bragança também, já faz um tempo, mas ganharam. Então, aqui teve uma época, teve umas rodadas atrás que o Sport engatou uma sequência boa, depois foi o Santos. Então, 2 vitórias muda tudo. Muda tudo. O Santos estava com 45% de chance de cair, né? Ganhou 2. 60 e pouco, eu acho que chegou a estar. 60 e pouco. Então, foi para 11. Agora, quem tá numa situação difícil mesmo e que tá naquela fase de que tudo dá errado é o Grêmio, né? É impressionante. Bom, continue lá eles com os problemas deles. Exato, problema deles. A gente com os nossos aqui, eles com os deles lá, né? Enquanto eles estiverem nessa vaga, para a gente tá ótimo, entendeu? E um negócio que eu tenho pensado bastante a respeito desse jogo de domingo, o Vinícius, é o seguinte: o Palmeiras, ele é um time que... Eu estava assistindo outro dia um jogo do Palmeiras, o Abel Ferreira, ele troca lá, aí ele põe o William Bigode, aí ele põe aquele Wesley, aí ele põe o Daverson, o Luiz Adriano, ele joga ele tem meias que o Santos não tem, né? O Zé Rafael, o Scarpa, o Veiga, o cara tem 3, a gente não tem um projeto D, que é o Pirani. Então o cara tem muita opção, muito recurso. Ele pode trocar peças durante o jogo. Por isso que é uma partida, que eu até vou falar isso no pré-jogo de amanhã no Canal 10, mas eu já vou antecipar aqui, é um jogo que exige extrema concentração, né? O time não pode bobear um segundo sequer. Não pode, eu sei que o estádio vai estar lotado e às vezes a torcida talvez fale alguma coisa. Aliás, eu vou pedir encarecidamente, que nem o sujeito que estava lá atrás de mim na Vila, no Santos e América, que ficou xingando o Zanocelo o jogo inteiro. Não enche o saco do jogador no jogo, cara. Pelo amor de Deus. Volta, corre, marca, o Marinho não sei o quê. O cara não pode perder a atenção. Se o sujeito olhar para o lado para ver se tem alguém xingando ele, às vezes é a diferença de perder alguém na marcação e tomar um gol. Então quer gritar? Grita. Fala alguma coisa em aramaico, sei lá eu, para o jogador não entender. Incentiva o time, né? Porque se qualquer coisa acontecer que tire a concentração dos jogadores, com um time desse que tem as opções que o Palmeiras tem, é um pulo para tomar um gol. E aí aquilo, a gente sabe como o time se comporta. Quando ele sai na frente é um negócio. Quando toma um gol, reverter é sempre mais difícil. É um time que ainda está numa linha tênue, muito sensível entre motivação e preocupação. A gente sabe como é que funciona isso, né, Vini? Então, acho que a torcida que brigou tanto para ir no estádio e tantos ficaram de fora, então brigaram para ir no jogo, briguem a briga correta, né? Ajudando o time, não enchendo a paciência dos jogadores, né? Você me matou, cara, porque tem muito jogador de qualidade lá e eles gostam de fazer esse jogo pegado, né? O jogo assim, 0-0, e o jogo vai se arrastando. É a cara do Abel Ferreira, né? Ele gosta disso. Então o Santos precisa ter muita inteligência, não precisa se desesperar e ir para frente. A gente já passou daquela fase do desespero absurdo. O Santos pode ficar especulando ali, esperando a hora certa para dar o bote. Não tô falando pra gente jogar retrancado, porque chega de sofrer. Esse negócio de saber sofrer não é comigo, não. Mas não precisa ir muito para frente que nem louco, né? O que é o saber sofrer, né, Alex? Aquela bola do Atlético no travessão é saber sofrer? Então eu não sei sofrer, porque aquela bola ali, pelo amor de Deus, aquela bola que o Kaiser também chutou por cima, isso não é saber sofrer, né? Saber sofrer é você não dar nenhuma chance para o adversário entrar na sua área, e não foi o que aconteceu.
Então não podemos também dar muita sopa pro azar e ser cirúrgico, como fomos contra o Fluminense, uma bola do Zanocelo pro Madison, um contra-ataque perfeito depois no segundo gol. Vai ser assim, vai ser uma vitória no sufoco, mas ela vai vir. Estou muito na torcida, estarei lá domingo, colocando todas as minhas energias positivas para a vitória. O senhor foi um daqueles sortudos que conseguiu apertar o botão na hora certa. Maravilha, hein? Muito bem. Cara, dei sorte, né? Dei sorte. Alguém ia conseguir, né? Mas, aliás, ontem até na live aqui do Canal 10 com o... Tá lá a live, para quem não viu, tava lá o nosso Leandro Maia, que hoje está de folga, né? Na verdade, ele é na segunda-feira, ele ia participar com a gente hoje, mas aí teve lá um imprevisto também, acabou participando da nossa live ontem. Falava sobre isso, né? O torcedor, o sócio, ele tem direito, e todas as reclamações que eu ouvi, todas elas são pertinentes. Não há uma reclamação em que a pessoa não tenha razão. É justo o cara ter pontos e ter prioridade, porque ele vai mais no jogo? Mas como é que faz com o cara que mora longe, não tem como vir vários jogos e não tem como fazer ponto? É justa a reclamação dele também. É justo o cara pagar mais e poder levar um acompanhante? Mas é justo o cara que não paga mais, acabou de ser sócio, ficar sempre para o fim da fila, né? Enfim, é aquele problema. Você tem que criar um mecanismo de alguma forma que enxergue de uma maneira um clássico, uma final, um jogo de Libertadores, de um jogo regular, e priorizando. Por exemplo, nesse jogo aqui foi essa galera, no jogo seguinte, se tiver procura, quem ficou numa espécie de lista de espera ganha oportunidade. Aí a diretoria vai ter que se virar. Ela tem aí uma empresa que vai ajudar a turbinar ainda mais o sócio rei, precisa pensar nesse tipo de alternativa. O ingresso mais barato também faz o pessoal ir, eu sei, mas você tem que pensar em todos os públicos, o que paga mais e que merece ter um tratamento VIP, mas você não pode colocar o cara que paga menos, mas paga lá todo mês direitinho no final dessa fila. Eu acho que aconteceu uma questão pontual. Por exemplo, quarta contra o Bragantino, vamos ver o que vai ter de torcida. Quanto é que vai ter de torcida? Tem que ter a mesma coisa, que valem os mesmos 3 pontos. Mas a médio prazo, isso aí precisa ser revisto, né, Vini? Sim, eu não concordo, Alex. É um problema bom, né? E aí tem um outro ponto que, bom, acho que nem temos espaço tanto para falar sobre isso, que é uma questão social do país, que eu acho que também deveria ter uma cota de ingressos para pessoas que não são sócios do Santos, né? Para torcedores que não são associados, para poder comprar no guichê ali mesmo. O cara que vai pagar R$20 no ingresso, R$30, que seja R$50, mas que ele não tem condição de pagar o sócio Black, Gold ou setor Silver. Popular, né? Claro, tem que ter. A gente não pode esquecer que o futebol, quem move o futebol é o torcedor, né? O torcedor é a razão de tudo. Legal, tem que incentivar a ter sócio, sim, mas eu acho que mesmo num estádio pequeno como o do Santos, tem que ter espaço para todo mundo. Eu acho que essa questão do tamanho da vila atual é o que pega. Porque com o novo projeto, com o novo estádio para 30.450, é possível que você reserve, nem que seja uma cota mínima. Você já vai ter que reservar para a torcida visitante, que é aquele porre, né? Porque acaba não lotando o estádio. É bom pensar nisso, nessa alternativa, né? Para você ter, ou eventualmente em alguns jogos, não em todos, como eu falei, de maior interesse, jogo tal, vai ter a área reservada para o torcedor geral, popular. São as alternativas que a gente tem que pensar, mas ainda bem que você precisa, como diria o meu falecido tio Ronaldo, você tem que, quem faz dívida acorda cedo, né? Então você cria a demanda, cria o sócio rei hoje, 27.956, vai bater em 28 mil nas próximas horas. É melhor você pensar num plano de melhora desse sistema com mais gente do que ficar bolando um negócio com 8, 9, 10 mil pessoas a menos. Então, eu acho que essa é a lição que a gente tira aí para o futuro, né, Vini? E aí tem mais um fator que são os donos das cativas, né? Entendo que a pessoa tem o direito ali, comprou, faz a manutenção, mas eu acho que o Santos poderia também colocar um prazo. Olha, você tem até a véspera do jogo para sinalizar se você vai ou não. Se você não for, aí abre e venda para essa galera também. Abre, porque aí você coloca mais gente. Porque quantas vezes lota o estádio e a cativa tá com buracos? O time deixa de arrecadar, o estádio fica mais vazio. Enfim, são coisas que a diretoria precisa resolver, ainda mais se a gente tiver o estádio novo. Muito bem. Eu prometi para o Vini que eu ia liberá-lo às 12h15, são 12h14 pelo meu aqui, se estiver certo.
Então, para as considerações finais, aí na sequência do programa eu vou prestigiar todo mundo que está lá no chat, né? O Efigênio Filho no Twitter falou: a Chapecoense, quando for jogar conosco, estará matematicamente rebaixada, mas vai ter gente que vai turbinar o 13º da Chapecoense, o Efigênio, não tenha dúvida disso. Aí a gente já vai, então, ler as mensagens do pessoal que está no nosso chat, como sempre é uma tradição do programa. Vini, obrigado pela presença aqui, eu sei que o dia está corrido, você tem lá o lançamento do livro, depois tem outros compromissos aí com a mídia, parabéns pelo trabalho, boa sorte na sequência destas iniciativas literárias, e como eu sempre digo, volte outras vezes ao programa, tá certo? Cara, obrigado, Alex, sempre um prazer estar aqui falando com você, sabe que é um cara que eu admiro muito, uma das vozes aí da torcida santista na mídia independente. E, bom, é isso. Vamos torcer muito pro Santos. Um abração também pra galera do chat. E vou deixar meu palpite aqui, tá? 1-0 gol do Marinho para acabar com qualquer tipo de polêmica e ele voltar a fazer a torcida feliz. Aí sim, gol do Marinho para acabar com a zica dele, que é importante, jogador importante para o time. Recuperado é melhor ainda. Valeu, Vini. Obrigado. Um abraço, hein? Até a próxima. Um abraço. Muito bem. Meu caro Felipe Brandão, pode botar a minha cara bochechuda aí na tela? Isso, assim, ó. Assim fica... Vocês estão vendo aqui esses quadros do fundo aí? Esses quadros são obras do produtor quando ele era criancinha, né? Hoje, como não é a live do Canal 10, não tem camisa do Santos. Então a gente deixou as obras de arte do produtor ali no fundo, tá certo? Eu ia fazer mais um break, mas não vou fazer não. Vamos seguindo reto aqui, até porque tem bastante mensagem do pessoal. O Eiti Mizobi, bom dia Alex, bom dia a todos. O Aldemar Edmilson Barres, bom dia jovens, que no domingo a gente consiga vencer e acabar com este sofrimento. O Fabiano Ionta, bom dia Alex, sou sócio Silver e não consegui comprar ingresso. Sou de Campinas e posso ir em poucos jogos por causa da distância e da grana. Os convidados Black e Gold vão ao jogo enquanto sócios, não? Enquanto sócios não? Pois é mais uma dessas situações que eu falei aqui. O Black e o Gold, eles pagam mais, eles têm o direito de levar o seu convidado. Mas talvez num clássico, né, que às vezes o pessoal no interior, às vezes é perto de um feriado, né, o Fabiano, vocês se programam, vem para cá, se hospeda na cidade, coisa e tal, aí realmente é injusto. Eu acho que precisa ser visto com critério, jogo a jogo, né? Porque também um outro argumento que usaram, olha, teve jogo que a torcida teve uma ocupação média e só teve ocupação média porque havia convidados. Então, assim, eu acho que precisa ser visto de jogo a jogo, entendo as reclamações de todos. O Alexandro de Oliveira Agripino, por amor ao Santos, seja sócio rei. O Fabiano completa aqui, ó, para jogos maiores deveria ter um esquema de se oferecer primeiro para os sócios e depois para os convidados. Sou sócio há anos e não consegui ir ao jogo enquanto não sócio sim. Fica a reflexão, se queremos aumentar a quantidade de sócios. É isso aí, tem razão. O seu Sino Alves, bom dia Alex, grande abraço. Como está a expectativa para domingo? Será que vai ter corredor de fogo? Queria muito ver o Moraes nesse time, qual a sua opinião? Seu Ciro, acho que vai ter corredor de fogo, vai ter de tudo, agora com a torcida liberada, a vila cheia, vai ter, certamente. E o Moraes, ele entrou bem contra o Atlético Paranaense. Mas ele não está concorrendo com o Felipe Jonathan nesse momento, porque o Felipe Jonathan está mais ali para o meio. Hoje o Moraes concorre com o Marcos Guilherme, eles trocam de posição, né? Enfim, mas eu acho que ele pode ser uma boa opção. O Santos FC é o maior espetáculo da terra. Olelê, olalá, o Almanaque dos Craques vem aí, o bicho vai pegar. É isso aí, Almanaque dos Craques, mais uma obra daquelas espetaculares para o torcedor do Santos. O Nando Xavier mandou boa tarde, já pediu para deixar o like. Deixa o like aí, pessoal, tá certo? O Germano Pereira, boa tarde, amigos. Dom Alex, nessa velocidade chegamos aos 50 mil sócios até o Natal. Acho que não, Germano. 50 mil, acho que não. Falta um mês e meio. Eu acho que com sorte aí uns 35 mil. Vamos ver, vamos até deixar essa expectativa aí. Vamos ver, até dia 25 de dezembro, será que bate os 50 mil? Eu acho que um pouco menos. O Santos está chegando em 28. Acho que mais uns 7 mil sócios, eu acho que sim. Mas se continuar nesse ritmo, eu acho que dá para fazer 50 mil tranquilamente no ano que vem. Ok? Lembrando que haverá uma mudança. O Santos, com a Vila em reforma,
com a obra acontecendo, a reforma não, a reconstrução, o Santos vai jogar em São Paulo. E tem muita gente que é aqui de Santos que não tem a mesma condição de ir a São Paulo ver jogos. O mesmo problema que o pessoal do interior de São Paulo tem para vir à Vila, não, esse torcedor não vai conseguir, o de Santos, muitas vezes ir a São Paulo. Então vai ser mais legal para o torcedor da capital prestigiar os jogos, né? Então tem esse detalhe aí, talvez mais gente fique sócia do Santos. O Daniel Ribeiro está otimista aqui, mandou um 2-0 para o Santos. O seu sino completa, ganhando do Palmeiras, teremos mais 12 pontos disputados dentro de casa. Bragantino, Chapecoense, Fortaleza e Cuiabá. Ganhando os 4, pode dar WO nos jogos fora, só tranquilidade. WO não, WO dá rolo com a CBF. O Wagner Nascimento, boa tarde, Alex. Eu acredito numa vitória, porque não dá mais para ficar perdendo para esse time. Agora é a nossa vez. Eles só jogam na retranca, nos lançamentos e cruzamentos e bolas aéreas. O Wagner está lá em Pirajuí, São Paulo. Deixa eu prestigiar quem eu não li aqui ainda. O Madara Santista, Goku, Sola Saitama. Boa tarde, meus queridos. Boa tarde, Madara. Aquela Genkidama para você aí, tá certo? O Etimizobi diz que o time tem que ter sangue nos olhos, matar um leão por dia, desde que não seja o Emerson, né, Ed? É isso aí. A Érica Caetano. Alex, boa tarde. Uma vitória domingo será espetacular. Iremos a 38 pontos e podemos ficar 8 do Sport, que abre a zona de rebaixamento. Pois é isso aí. A pessoa está muito preocupada com o Cuiabá, com o Atlético Paranaense, com o Bahia. A gente tem que dar aquela batida de bumbo, aquela secada em Juventude, Sport e Grêmio. Eles já estão lá. Se eles continuarem perdendo, aliás, deixa eu ver como é que está a rodada aqui, ó. Rodada eu dei uma antecipada aqui, vou ler rapidinho a rodada. Vamos aqui, voltei, vamos lá. Hoje tem Flamengo e Atlético Goianiense, jogo que nos interessa. O Flamengo deu aquela trupicada lá contra o outro Atlético, o Paranaense, vai pegar o Goianiense. Imagino que vai querer vencer o jogo, né? Querer todo mundo quer, né? Mas vai conseguir. Aí, Corinthians e Fortaleza, não nos interessa. Inter e Grêmio. Alô, nação colorada, a chance de vocês enterrarem o rival aí, hein? Não percam. Fluminense e Sport. O Fluminense que só dá... perdeu do Ceará, perdeu do Santos. E aí, Fluminense, neste sábado, 9 da noite? Por favor, né? Faça a sua parte. Bragantino e Atlético Paranaense. Bragantino e Atlético Paranaense já vão fazer aquele teaser da final da Copa Sul-Americana. Bragantino, faça seu papel também, por gentileza. Atlético Mineiro e América Mineiro, também é o seu Cuca, o senhor que fez tanta bobagem aqui no Santos, faça a sua parte. A gente tem que fazer a nossa contra o Palmeiras, né? Aí tem Bahia e São Paulo. Bahia e São Paulo, deixa eu ver aqui. Aqui o empatezinho tá lindo, hein? Bahia e São Paulo. Vamos já, pode botar no bolão aí, Bahia e São Paulo, empate. Ceará e Cuiabá, né? Quanto tem o Ceará na classificação? Deixa eu ver aqui. O Ceará tem 36. Aqui, por incrível que pareça, seria melhor ganhar o Cuiabá. Estou olhando assim para a tabela mais perto, mas tudo bem, o empate também não é ruim, não. E na segunda-feira tem Chapecoense e Flamengo. O Juventude não joga essa rodada. Ficou o jogo do Juventude que foi tirado dessa rodada, está isolado lá mais para frente do campeonato. Então, assim, é uma rodada com uma cara boa para o Santos, mesmo que o Santos empate, tá certo? E de 23, meus caros, vamos lá, com as mensagens de vocês chegando aqui. Cadê onde eu parei? A Érica, foi a última mensagem que eu li. O Roger Sanassi, concordo com o Vinícius, tem que ter uma cota para não sócios, por mínima que seja, visando o público com menos grana que não consegue ser sócio. Concordo. Uma carga popular e até, eventualmente, para quem está passando pela cidade. Isso acontece, né? É que nem show. Hoje em dia, por exemplo, vai ter um show do Metallica, do Iron Maiden, do AC/DC, 6 meses antes. Pô, como é que eu vou me programar para ir no show 6 meses antes? Mas no dia você se programa. Não sei, pode ser que eu esteja de plantão, pode ser qualquer coisa. Como é que eu... eu não gosto disso, não. Eu acho que tinha coisa que tinha que ser vendida na hora, né? Acho que é uma boa ideia para o futuro. Alô, presidente Rueda, por gentileza. O Eitmizobi, nem todo sócio vai conseguir ingresso. Carga de 16 mil na Vila. Tem torcedor Gold, Black, Silver, vão ficar sem ingresso.
Isso eu falei na live ontem também. Se o Santos tiver 50 mil sócios, nem com a nova Vila vai dar. Sabe? É praticável, não tem como. E o ideal, o cenário ideal é o Santos ter 100 mil sócios. E aí você vai ter que pensar num esquema de rodízio para que o torcedor possa frequentar o estádio em algum momento durante a temporada, né? Até porque tem Copa, tem Campeonato Brasileiro, tem torneio internacional e coisa e tal, isso tudo. O Wagner diz aqui também, Alex, eu confio no meu time, porque eu acho o Abel um técnico comum. Pelo time que ele tem, poderia fazer mais. Ele tem uma Ferrari e joga como um Fusca. Ô Wagner, nessa eu não vou ficar contigo, não. Eu acho o Abel muito mais técnico do que o Renato Gaúcho, por exemplo. Eu acho que ele tem no Palmeiras alguns jogadores que não têm a mesma qualidade do elenco do Flamengo. Ele tem jogadores bons, jogadores muito bons. Mas, por exemplo, quais desses jogadores do Palmeiras são convocados para a seleção brasileira? Quais desses jogadores do Palmeiras chamam a atenção do mercado europeu? Né? Tem uns jovens surgindo. É um time de jogadores muito bons. Mas, assim, não vejo... E com muita quantidade. Você tem uma quantidade de troca, né, do titular pelo reserva enorme. Mas eu acho o Abel um baita treinador. Aqui no Santos, por exemplo, eu acho que ele não ia conseguir fazer muita coisa, porque com o elenco que ele teria aqui, ele teria problemas. É um ótimo treinador com um elenco recheado, entendeu? Quem mais aqui? O Marcos Rodrigues mandou boa tarde. O José Milton, o meio de campo do Santos vai ter que marcar muito contra o Palmeiras. Sim, é verdade. Tinha gente, inclusive, defendendo o Balieiro nessa posição, né? No lugar, talvez, do Marcos Guilherme, junto com o Zanocelo, enfim, não sei, vamos aguardar. O Roger também diz aqui, o Alex, não dá para o Santos ser hesitante, precisamos somar pontos contra os próximos adversários. É isso, o Santos não pode não somar ponto, ele precisa somar ponto, de tudo quanto é jeito. Ganhar, empatar, você vê, a gente hoje fala assim, o empate contra o América teria sido um péssimo resultado. Se você olhar hoje para a tabela, talvez nem tanto, porque o Santos estaria hoje com 36 pontos, ele estaria à frente do Atlético Paranaense e à frente do Ceará. E o América estaria também com 36 pontos, e não com 38. Então, veja, se você não está num dia bom, e está percebendo que não dá para ganhar o jogo, pelo menos tenta não perder, né? Agora, se o time estiver bem inspirado e coisa e tal, aí vamos que vamos. O Cadu Santos, Alex, com as obras da Vila começando ano que vem, onde vamos mandar os jogos? Arena Barueri, com capacidade para 31.280, ou Canindé com 18.900. O Vitor de Andrade, curioso do futebol, na quarta-feira, falou que o Canindé estava batendo 21 mil. Deixa eu ver aqui, Arena Barueri, eu também fui fuçar outro dia, curiosidade mesmo, fui fuçar a capacidade de público. Público recorde da Arena Barueri, 28.557. Cara, assim, até o Efigênio falou outro dia que a Arena Barueri é muito longe, é contramão. Mas eu faria esse rodízio tranquilamente. Eu acho que determinados jogos, por exemplo, que exijam uma presença maior de público, eu sei que é difícil, que é complicado, mas sei lá, eu acho que a Arena Barueri seria uma ótima alternativa. E jogos com uma capacidade um pouquinho menor, né, de público, faz no Canindé tranquilamente. Para a Portuguesa de Desporto vai ser bom, porque ela vai ganhar o aluguel do Santos, vai ganhar um troco lá, né? E o Santos vai jogar num estádio que é bastante central, né? Aqui na Wikipédia, que eu sei que ela é meio sinistra de vez em quando, fala em 21.004 a capacidade de público. Aí às vezes você tira por causa da história da torcida, mas vai variar entre 18 e 21 mil. Em ambas as possibilidades, nas duas possibilidades, você já tem mais capacidade do que a Vila Belmiro, hoje. Então, você vai poder jogar para 19 mil no Canindé, para 26 mil na Arena Barueri, beleza. E vamos que vamos assim até o momento em que a Vila for entregue para 30.450. O Pablo Vidal Torrado, que é membro do Canal 10, obrigado, Pablo, também está com a gente aqui no Boc News. Boa tarde, Alex. O Corinthians passou de 20 para 50 mil sócios em poucos meses e enfrentarão o mesmo problema com ingressos. Infelizmente, os clubes só têm o preço do ingresso como alternativa. Bem lembrado. É por isso que é preciso você trabalhar as tais experiências para o torcedor, né? Agora, acabou de mudar a gestão de marketing do Santos,
tem alguns novos parceiros chegando e tal, né? Vamos ver, eu acredito que isso possa melhorar a médio prazo, tá certo, meus caros? 12h29, estou fechando esta edição do Esporte em Destaque. Assim, o pessoal está falando muito aqui ainda do Canindé e tal. O Roger fala que nas condições atuais só Campeonato Paulista. Precisa de algumas reformas básicas urgentes para comportar jogos do Brasileiro e de Copas. Eu acho que é isso, tem que conversar com a diretoria da Portuguesa, o Santos vai alugar. Não sei se numa dessa pode arrumar uma parceria, alguém que dê um tapa lá em alguma coisa no Canindé e ganhe alguma espécie de divulgação. Acho que isso pode ser feito. E falar com o pessoal de Barueri, porque é um estádio daquele tamanho, daquele potencial, não pode ficar lá largado às moscas, tá certo? Meus caros, é isso. Eu vou fechar esta edição do Esporte em Destaque neste modo home office, tá certo? Um pouquinho mais curto que o habitual. Começamos com um pouquinho de atraso. Agradecendo a todo mundo que esteve com a gente nesta sexta-feira. A Carla Nascimento lá nos bastidores, junto com o Felipe Brandão. Eu aqui no modo home office, tá certo? Na segunda-feira, eu acredito que tudo dê certo, a gente possa voltar para o estúdio do Boc News. Segunda, ou se não for o caso, a gente volta daqui do nosso modo home office, tá certo? Segunda-feira, 11h30 da manhã, com os nossos comentaristas, com o nosso time, para analisar Santos e Palmeiras, tá certo? Então agradeço a Carla e ao Felipe que estiveram nos trabalhos técnicos, produção e edição. Você nos assistiu aqui pela Boc News TV, a TV do Boqueirão News, um dos importantes e tradicionais jornais da Baixada Santista, que você assiste pelo canal do YouTube, pelo player do Facebook, na timeline do Twitter, na página inicial do bocnews.com, além da versão rádio/podcast lá no canal de áudio do Boc News e também no aplicativo da Rádio Boc News. Tá certo, meus amigos? Segunda-feira, 11h30 da manhã, estamos de volta. Muito obrigado a todos pela audiência. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal. Você acabou de ouvir Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da Boc News TV.